Graça e paz, congregação, com temor, tremor e amor, né? Que eu trago a palavra. Me chamam de Rúbia, né? Eu sou de Recife, congrego na Igreja do Amor, né? Dos pastores Arthur Pereira e Talita Pereira, e para honra e glória do Senhor, né? Fui convidada para ser líder da prosperidade. E quem me conhece sabe que eu sou chorona, né? Sou chorona. Então, quando Líbia chegou para mim e mamãe, né, com essa proposta, eu digo, Senhor, tu sabe, Senhor, que eu não tenho capacidade, mas se o Senhor está me chamando, quem sou eu para negar? Porque tudo vem de ti e tudo é para honra e glória tua. E eu disse, tá bom, eu aceito, não sei como vai ser, vou depender muito das minhas irmãzinhas para me ajudarem, né? Para me ensinarem, mas estou aqui. E aí, ontem, quando eu estava lendo a palavra, é, veio essa palavra que eu vou é, compartilhar com vocês sobre a vida de Salomão, né? E eu disse, uma boa palavra para prosperidade. Né? Uma boa palavra, porque mexeu muito comigo, porque prosperidade, né, é uma coisa muito forte, muito assim, muito séria, principalmente a gente como mulheres, como ajudadoras do lar, muitas como a provedora oficial, né? Outras intercessoras dos filhos. A gente quer sempre que a gente buscar, encontrar, né? Esse sucesso, essa prosperidade, muito mais, inclusive, para os nossos filhos do que para a gente. E aí eu digo, meu Deus, aqui a grande maioria são mães, né? São mulheres e mães que, né, estão ali orando, buscando essa prosperidade para si e para os seus. Então, me capacita, Senhor. E aí, ontem, eu lendo essa palavra, eu disse, ó, aqui, a palavra da prosperidade, né? O que é que eu posso ajudar na prosperidade? E Líbia, logo depois, à tarde, me perguntou se eu poderia trazer a palavra hoje. Eu digo, olha, eu até posso. Agora, eu não sei como vai ser, porque o Roberto está chegando de noite de viagem, de manhã logo cedo viagem, então vai ser um transtorno. Aí ela disse, não, a gente bota um pouco mais tarde. Aí eu digo, tá bom. E aí, depois ela desistiu. E hoje de manhã ela me passou a mensagem, ó, vamos fazer. Eu digo, vamos fazer para honra e glória, né? Não é sobre Rúbia, não é sobre Líbia, é sobre o nosso Deus e o quanto que precisamos, porque eu preciso dessa palavra antes de vocês. E é sobre isso. Então, o que eu quero compartilhar é o que está no primeiro Reis, o capítulo 3 do primeiro versículo, que diz assim: Salomão pede sabedoria. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, e o que demonstrava andando de acordo com os seus decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1.000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste de grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá
pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Assim diz o Senhor. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Isso eu li do versículo 1 ao versículo 14, irmãs. E aí eu quero fazer alguma pontuação e conversar com vocês sobre esse tema, né, tão rico. E vamos lá. Salomão, como a gente sabe, filho do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que amava a Deus, que obedecia a Deus, não era perfeito, porque perfeito só Jesus, né? Só Deus. Mas ele, na sua imperfeição, ele tinha um temor e um tremor a Deus muito grande. Né? E a gente conhece, eu sei que muitos de vocês, eu creio que todos, conhecem a história de Davi. Então, veja, Salomão é o descendente de Davi, é a continuação de Davi, mas não é Davi. Salomão é um jovem, né? Inclusive, era um dos filhos, não era um dos filhos mais velhos de Davi, era um dos filhos mais novos de Davi. E imagine o medo, minha gente. Imagine, né, chegar no colo de Davi, de Salomão, o trono, porque, como eu disse, ele não era o primogênito. Então, ele se sentiu incapaz, né? Como a gente, em quantas ocasiões a gente se sente incapaz, né, de estar naquela situação, de estar naquele lugar, de estar naquele trabalho, né? Eu lembro o quanto que é difícil apresentar, inclusive um trabalho na escola, né? Estar à frente de uma congregação, estar à frente, muitas vezes a gente não se sente capaz. E glória a Deus por isso, porque nós não somos capazes mesmo, né? Nós não temos, né, a sabedoria, o discernimento para nada, porque tudo é dom de Deus, tudo é sobre Deus em nossas vidas. E aí eu vejo aqui no primeiro versículo Salomão se aliando ao faraó, ao rei do Egito. E a gente lembra que o povo de Deus já foi escravo, né, do Egito. Então, a gente pode aí ter duas vertentes, né, irmãs? A gente pode se sentir orgulhosa, né? Dizer assim, eu já fui escravo, eu já fui, né? Hoje eu sou aliado, hoje eu estou casando com a filha do faraó, né? Hoje eu estou, né, chegando no mesmo nível. E isso é motivo de, sim, de comemorar as vitórias alcançadas, porque a gente sabe o preço de cada vitória que a gente paga, né? Mas eu quero dizer também que é para levantar uma anteninha, aquela anteninha de presta atenção, fica mais atenta, porque você está se aliando com o faraó do Egito, né? Um povo que não teme, um povo que não tem o teu conhecimento, um povo que não sabe os valores de Deus, um povo que não é o povo de Deus. E com eles vem muita cultura, vem muitas coisas, né? Que é diferente. E minha filha está prestes a casar daqui a 30 dias, né? 30 dias corrido, porque esse mês é 31, né? Mas ela casa dia 20 de setembro. Então, eu fico orando a Deus, né, para que os conflitos, os valores da família não sejam tão diferentes, né? E isso foi uma das coisas que traz paz ao meu coração como mãe, porque eu oro pelo casamento das minhas filhas, eu tenho 3 filhas,
E eu oro pelos maridos delas, né? Desde que eu me converti, para que Deus prepare, que Deus separe, que Deus, né, faça conforme, porque eu não conheço, elas não conhecem, mas Deus conhece. E quando Dudu, Eduardo, o nome dele, chegou, e é um menino adorável, glória a Deus por isso, né? E a família dele é parecida com a minha, uma família grande, uma família, né, que gosta de estar junto, uma família, eu digo glória a Deus, porque não é nada mais difícil do que famílias diferentes, famílias de níveis sociais diferentes, famílias de valores diferentes, famílias de religiões principalmente diferente. Então, né, eu já agradeci a Deus já de imediato quando eu percebi isso, né? E agradeci porque minhas orações, né? Eu sei que não são, não foram e não serão em vão, né? Mas eu fico pensando, voltando ao nosso texto, sobre Salomão, né? Jovem, sem o pai, porque o pai morreu, e tendo que conduzir um povo, né? Então, ele foi nessa direção. Ele está certo, ele está errado, não sei, né? É ele com Deus, né? A gente não está aqui para julgar nem Salomão, nem Maria, nem Joana, nem Rúbia, nem ninguém. A gente está aqui para, né? Que Deus aqui que sabe se ele fez certo, o que ele fez errado. O que eu disse para vocês é que é coisa para a gente ficar atenta, né? É coisa para a gente ficar atento. E aí, Salomão adorava ao Senhor porque aprendeu com o pai. Outro ensinamento, né? A nossa vida, as nossas orações, os nossos joelhos em terra, né? O nosso testemunho de vida mesmo, nossa transformação é um testemunho para os nossos filhos. É um ensinamento muito mais do que palavras, né? E Davi ensinou isso a Salomão. Salomão sabia que Davi amava a Deus e que era amado por Deus, né? E isso, né, é de suma importância. Ensinar ao teu filho o caminho, a criança teu filho, o caminho que deve seguir, né, e ele não se desviará. E eu costumo dizer que mesmo que ele mude de rota, pegue uma rota diferente, ele vai chegar no propósito de Deus, porque as nossas orações são ouvidas, né? E aí, né, voltando para o texto, Salomão sonha com o Senhor. O Senhor apareceu a Salomão. O Senhor foi até Salomão. E isso para mim já é uma bênção, né? Porque Salomão não tinha mais o pai, mas não tinha perdido o Pai Celestial. O Pai Celestial, o nosso Deus, estava atento, continua atento às necessidades dos nossos filhos, né? Porque eu sei que muitos pais, muitas mães, eu tenho uma criança ainda de 11 anos e a gente fica, né? O que vai ser de fulano? E se eu morrer? E Beltrano ainda é adolescente? E Cicrano ainda, né? Mas não é sobre a gente, é sobre o nosso Deus, que ele não nos abandona e nem abandona os nossos. E aqui está a fidelidade do Senhor, né? Que se apareceu para Salomão e perguntou a Salomão: o que é que tu queres, né? O que é que tu estou aqui? O que é que tu queres? Mais uma vez a gente vê, né? É, como Jesus no Novo Testamento, que sempre chegava para fazer os seus milagres e perguntava: o que é que tu queres que eu faça? Né? Deus é esse Deus. O que é que você quer que eu faça? Então a gente precisa ter bem claro o que é que a gente quer pedir a Deus, né? E aí Salomão disse: eu sou jovem, né? Eu não tenho experiência. Eu, né? Ele se mostrou humilde, né? Ele viu que nada, porque ele poderia ser: eu sou o rei de uma grande nação, eu não preciso de nada. Não, mas ao contrário, ele disse: não, Senhor, eu preciso de tudo. Por eu ser rei de uma grande nação, eu preciso, Senhor, eu preciso da tua sabedoria e do teu discernimento. Eu não sou capaz por mim só. E essa humildade, né? Tocou o coração de Deus. Não que Deus já não soubesse
o que Salomão iria pedir, porque a gente não pega Deus desprevenido, né? Deus sempre sabe, mas ele nos dá a oportunidade de expressar, de colocar, dizer o que a gente sente, o que a gente pensa, né? De se mostrar verdadeiramente como somos ao nosso Deus, ao nosso Pai. E Salomão fez isso e disse: Senhor, eu quero sabedoria, né? E discernimento para governar o teu povo, né? Eu não tenho. E aí Deus se alegrou, né? E também disse assim: também lhe darei o que você não pediu, né? Ele disse que iria dar. Antes ele disse: o pedido de Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não pediu vida longa, nem riqueza, nem morte dos inimigos, farei o que você pediu e lhe darei o coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Veja o quanto que Deus derramou na vida de Salomão. Veja quanto Deus tem para derramar na minha vida e na tua vida, né? É só a gente saber o que a gente quer, o que a gente quer, porque a gente está numa situação que a gente nem sabe o que a gente quer, mas a gente ter o coração desnudo para Deus, a humildade e dizer: Senhor, eu estou nessa situação, né? E eu preciso da tua presença, eu preciso de ti, é o que eu preciso. E aí ele completa, né? Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e famas, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Veja, ele pediu uma coisa e ganhou outra. Tantas pessoas, tantos reis pedem riqueza e fama, né? Deseja, não pede não, deseja riqueza e fama, né? E alguns até pedem, mas Deus não dá aquilo que a gente não necessita, daquilo que vai nos fazer mal, daquilo que vai nos trazer desgraça, derrota. Deus não dá, né? Ele não daria riqueza e fama a Salomão se Salomão não tivesse esse coração humilde, se Salomão não tivesse pedido discernimento e sabedoria, porque sem discernimento e sabedoria, fama e riqueza não é bênção, é maldição, né? E aí, mas Deus é aquele que dá muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Salomão pediu sabedoria e discernimento, e Deus disse: vou te dar mais, eu vou te dar o que os homens tanto almejam, e tantos eles não conseguem ter, que é riqueza e fama. E ainda ele completou, e veja o quão importante. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Quer dizer, ainda lhe darei vida longa, né? Para você usufruir de tudo isso. Né? Eu costumo dizer assim: o que são mais 50, mais 70, mais 80, ou sei lá, mais quantos anos aqui na Terra, se a gente não tiver a presença do Senhor por toda a eternidade no céu? É em vão, né? Mas aqui, enquanto a gente está com a presença do Senhor, né? Enquanto a gente pode usufruir de tudo aquilo que Ele nos deu. E eu não estou falando de dinheiro, nem de poder, nem de fama, mas aquilo que ele puder, o que dinheiro não pode comprar, que é família, que é amor da família, que é saúde, que é a alegria que vem do Espírito Santo, que é a paz, né, que vem dele, né? Veja o quanto que isso é bom, né? Ter essa vida prolongada para usufruir tudo isso. E ele também prometeu a Salomão, né? E aí eu volto essa história de Salomão para a gente, né? E como eu comecei a dizer no comecinho, eu como mãe, né? Eu fico pensando assim: ai, que minha filha tem aquilo que eu não pude, né? Que eu não pude ter. A gente vem de uma família humilde, né? Meus tios, a primeira pessoa a se formar na universidade foi meu irmão, e assim foi luta, luta em cima de luta, luta em cima de luta. E hoje eu olho para minha vida, né? Para a vida dos meus irmãos, e sou grata a Deus, muito grata, porque se você dissesse: ah, Rubio, o que é que tu queria ser quando criança?
Eu não sabia lhe responder, né? Eu não sabia. O máximo que eu sabia era que ser comerciante, que era isso que meu avô era, que tinha uma venda, era isso que meu pai era, né? E mas Deus sabia, né? E Deus me deu muito mais do que eu pedi, pensei, imaginei, né? E eu fico pensando por minhas filhas, porque ter mais do que o nosso pai que não tinha nada é fácil. Ter mais do que os nossos pais que já têm um pouco é mais difícil. E cada vez que os nossos pais são mais difíceis, isso pode contaminar o coração dos nossos filhos. Né? E não é isso que a gente quer aqui. Somos mulheres tementes a Deus, mulheres que são intercessoras, mulheres que querem que seus filhos sejam grandes perante Deus e seja reconhecido quando chegar lá no céu pelo nome, né? E muitas vezes, pelo meio que vivemos, é passado outros valores. Ah, ele tem que ser formado, ah, ele tem que ter títulos, né? É graduado, é pós-graduado, é mestre, é doutor, sei lá qual o título que você sonha para o seu filho. Glória a Deus, isso não é maldição. Veja que Deus deu, né, riqueza e fama a Salomão, mas isso não pode ser o principal, né? Eu faço faculdade, voltei para a faculdade depois de 20 anos, e já chegou mais de uma dizendo: e aí, teu marido não tem um velho rico, não, para eu casar? Eu digo: olha, ele pode até ter um conhecido rico, velho rico, para tu casar. Agora, tu vai querer estar com um velho, tu vai querer estar com não sei quantas esposas, porque um velho que quer casar com a novinha é porque já deve ter não sei quantas esposas para trás, não sei quantos filhos para trás, não sei quantas histórias para trás. Tu vai querer pagar esse preço? O preço é alto, né? Eu não vejo vantagem nisso, não. Né? Eu vejo vantagem em você construir a sua história junto da pessoa que Deus escolheu para você. Né? E as pessoas hoje, infelizmente, confundem isso. Né? E é muito claro, né? O que é sucesso do que é prosperidade. Né? Sucesso é uma coisa, é algo específico. Né? Eu até fui procurar aqui, né? É um conhecimento, sabedoria é conhecimento, não, desculpe, sucesso é conquista de objetivos específicos, é ter títulos, é ter dinheiro, é ter fama, é ter poder, são algo específico, você determina, não, eu vou ter sucesso quando eu me formar, não, eu vou ter sucesso quando eu abrir minha empresa, não, eu vou ter sucesso quando isso. Já a prosperidade, não. É algo mais abrangente, é duradouro, é um bem-estar, né? É abundância em diversas áreas da vida, né? É abundância no relacionamento, na saúde, no propósito, é paz, é alegria, né? É contentamento, é ter tudo isso, né? Inclusive dinheiro, né? Inclusive sucesso financeiro. Mas sucesso financeiro, você pode ter sucesso financeiro e não ser próspero. Você pode ter sucesso financeiro e, e não ter saúde e gastar tudo que você acumulou numa vida para ter a sua saúde de volta. É você ter trabalhado tanto para conquistar alguma coisa e não ter visto seus filhos crescerem, né? É você se dedicar tanto e aquele sucesso, aquele dinheiro que você juntou, né? Aquela casinha que você comprou, que só você sabe o sacrifício que foi para comprar, ser motivo de briga entre os seus filhos, que esteja repreendido qualquer coisa dessa na vida de cada uma, cada mulher aqui, porque eu sei que são mulheres tementes a Deus, né? São mulheres que buscam a Deus, são mulheres que estão buscando deixar um legado e não uma herança. Mas muitas vezes, quando a gente pede a Deus, né, e quando ele costuma, né, que ele costuma perguntar o que é que tu queres, o que é que tu me, o que é que você quer que eu faça, a gente de forma errada pede. Então, que a gente possa ter essa sabedoria, né, de distinguir entre sucesso e prosperidade e pedir prosperidade para os nossos filhos. Ah, Rúbia, então é,
eu quero que minha filha se forme em medicina, um exemplo, porque aí é sucesso garantido, é tranquilidade financeira. Mas tem outra coisa, o sucesso para mim é diferente do sucesso para a Líbia, que é diferente do sucesso para a irmã Cleides, que é diferente do sucesso da irmã Egéria, né? Porque cada uma sabe, né, o que alegra o seu coração, né, o que traz paz e alegria. E aí deixa de ser sucesso para ser prosperidade, né? Ser próspera é ser contente com aquilo que Deus lhe dá, né? Ainda não estou na minha casa, Rubio, eu ainda pago aluguel, tu não sabe, minha vida como é sacrificada, né? E, mas eu tenho paz. E, irmãs, eu garanto a você que tem muita gente que tem dinheiro e queria ter a paz que muitos filhos de Deus têm, né? Então, cuidado com o que a gente pede, principalmente para os nossos filhos, o que é que a gente está passando de valores para os nossos filhos, para os nossos netos, né? A gente está querendo deixar uma herança ou um legado? O legado eu garanto que não vai dar briga, né? O legado eu garanto que vai, né, unir a família. Já a herança, se não houver legado, pode vir a trazer desgraça, né? E Salomão pediu sabedoria e discernimento. Isso é o que a gente precisa de muito, né? A gente como mulheres, a gente como esposa, a gente como mães, a gente como cristã, a gente aqui, né? Eu costumo dizer que todo mundo aqui é líder nem que seja do filho, nem que seja da própria vida, mas a gente é líder de alguém, a gente é espelho para alguém, né? E liderança é muito isso, é ser espelho para alguém, é estar ali na frente da batalha por alguém. E Salomão pediu isso, sabedoria e discernimento. Sabedoria eu posso até conseguir lendo, buscando, né? Frequentando universidades, mestrado, não sei o quê, títulos, não sei o quê, não sei o quê. Mas discernimento é dom que vem de Deus, né? Discernimento é discernir entre o que é certo e o errado, entre o que é falso e o que é verdadeiro, entre o que, né, é bom e o que não é. E essa sabedoria é de Deus, é o Espírito Santo que nos dá. Então, eu volto a dizer, né, a gente precisa, como Salomão, né, ter o coração humilde e pedir a ele, sim, sabedoria, discernimento, para conduzir a nossa família, para conduzir o nosso trabalho, para conduzir a nossa empresa, para conduzir a nossa casa, para conduzir as nossas amizades, né? Porque muitas vezes a gente vive um ciclo de amizade que não nos aproxima de Deus. Que então a gente pedir a Deus, Senhor, né, nos apresenta os teus amigos, nos aproxima de mulheres que têm os teus valores, que vão me aproximar de ti, que são tuas amigas, têm intimidade contigo, né? Que vai me fazer crescer, vai me fazer ter mais sabedoria e discernimento espiritual. Né? Então, a gente precisa o tempo todo, né, ter sabedoria e discernimento espiritual, principalmente ele, né? Que é um dom que vem do Espírito. Quanto mais a gente busca, mais Deus tem para dar. E é sobre isso, irmãs. É sobre o que a gente pedir, né? Deus está atento e Ele é aquele que pergunta: o que é que tu queres? Então, a gente já saber o que a gente quer. E se a gente, né, tem dúvida, não sabe, tem medo daquilo não ser o que é o que Deus tem para a gente, dizer a Ele, se desnudar sempre perante Ele. Senhor, aos meus olhos, eu queria conseguir isso, eu queria essa porta de emprego, né? Eu queria essa segurança financeira que um concurso pode me dar, mas se for uma porta que tu não queres que eu atravesse, que vai me fazer mal, que vai me afastar de ti, da tua casa, da tua presença, então, Senhor, não permite, né? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, que foi o que me tocou ontem, né? A diferença entre sabedoria e discernimento e a diferença entre fama, sucesso, poder, né? E prosperidade. Ok, irmãs? E eu agradeço a oportunidade, agradeço aqui as mulheres que estão, né, comigo aqui nesse momento, que estão intercedendo, né, que estão
precisando, e volto a dizer, e antes de Deus falar com cada uma, ele falou comigo, né? Ele vem falando muito comigo e sobre esse casamento da minha filha que está se aproximando e eu pedindo a ele, né? Que todas as promessas dele sejam cumpridas, que a minha descendência esteja toda debaixo da sua mão protetora, que ele esteja cuidando de cada detalhe, daquele que a gente pensa, que a gente vê, que a gente sabe, mas que só ele. Glória a Deus por isso, irmã, e obrigada pela oportunidade, Líbia. E mais do que isso, é Rúbia. Beijo, fiquem na paz.